gente faz aqui um shiur 2 vezes por semana sobre Tanakh, a história do nosso povo, a continuação depois do falecimento de Moshe. A gente já viu o livro de Yoshua, os 14 anos da conquista de Israel, divisão das terras. Nós vimos já os Shoftim, foi a era de todos os juízes. Estamos agora vendo o início do reinado do povo de Israel. O primeiro rei foi o rei Saul. O genro dele foi David, e aí a história é mais conhecida. Então a gente falou que o Shaul, inicialmente ele teve, como todos os grandes mestres, a gente estava comentando ontem, na nossa história, na história geral da humanidade, que ele teve bastante, foi controverso, foi polemizado, etc. Mas no final ele foi aceito como o supremo rei de todo o povo de Israel. Ele até travou uma grande guerra contra os filisteus, que eram os inimigos maiores que ameaçavam a existência do povo na época. E a gente falou que durante essa guerra, quem liderou essa guerra foi o próprio filho dele, Jonatan. Esse Jonatan tomou iniciativa própria, apesar de ele estar sozinho com seu servo, ele se arriscou e ele se colocou na guerra, ele com seu servo, e ele, na verdade, começou todo o tumulto, e o povo de Israel ganhou a guerra de forma absolutamente milagrosa. O inimigo começou a lutar entre eles, nós não tínhamos sequer armas, e ele foi lá com os cabos de vassoura e pau de macarrão, e Hashem, com tudo isso, Hashem, ele fez com que os inimigos, eles recuassem. Nesse recuo, a gente falou na última aula, ainda eles queriam, o nosso povo queria, de fato, acabar com o inimigo e não simplesmente fazer com que eles recuassem. Então, o Shaul, ele fez um pedido que foi considerado um erro por parte dele, que o povo jejuasse até a saída das estrelas, até o final do dia. O que significa isso? A gente falou semana passada, possivelmente eles já estavam jejuando, ele pediu para eles concluírem o jejum, ou, mesmo que não estivessem jejuando, ele pediu para que eles não comecem até o final do dia. E a ideia disso seria uma maneira de chuvar, de arrependimento e etc. Só que na guerra, não comer não é a melhor ideia. Tanto a gente mencionou em 73, a primeira coisa que todos os rabinos falaram, pessoal, quem vai para a fronte de batalha, faça questão de comer, que a gente precisa de vocês. Então, foi considerado um erro dele. Fala. Está escrito aí qual era esse dia? Esse negócio, não vi. Não vi. E aí, sem saber desse decreto do rei, o próprio filho do rei acabou transgredindo. Israel era terra de leite e mel, então consta que ele estava perto de poças, onde tinha literalmente mel, e ele foi lá, deu uma pequena lambida. Com essa lambida ele conseguiu se revigorar, continuar a guerra, mas ele não sabia que... Eu estou sem o Pérez aqui, eu estou falando do Midrash direto, depois eu vejo. Eu te falo. E aí ele, sem saber, então, do decreto do pai, ele foi lá e comeu. Agora o Shaul queria, o povo foi lá e jejuou até o final, e o Shaul agora queria continuar a guerra. Ele queria agora perseguir os inimigos e acabar com eles. Aí ele fez um método que era usado na época, que ele consultava o peitoral do Supremo Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Ele tinha um peitoral com as 12 pedras, com as letras dos nomes das tribos, e quando eles tinham alguma dúvida, eles consultavam, especialmente se era uma causa nacional, como sair para a guerra, e as letras brilhavam dando a resposta adequada. Ele consultou e não teve resposta. E não só isso, a pedra que representava a tribo do próprio rei, que era a tribo de Binyamin, ela estava escurecida. E aí ele entendeu que alguma coisa de errado aconteceu. E se Deus não está permitindo eles irem para a guerra, é porque eles não vão ter sucesso na guerra. E o sucesso na guerra depende das nossas atitudes. Então ele falou, precisamos descobrir quem errou e qual foi o erro. E ele começou a suspeitar que talvez ele já tinha ouvido o rumor que o próprio filho dele, Jonatan, tinha descumprido com as suas regras. Ele proibiu comer, e o próprio filho dele tinha ouvido falar, mas ele não tinha acreditado. Talvez é verdade. Ele falou, vamos fazer, aqui consta mais um goralo. Quem acompanhou a outra aula, mais um sorteio. E através desse sorteio a gente vai ver quem foi que pecou. Então o que ele colocou no sorteio? Um sorteio muito justo. Ele colocou num papelzinho Kol Israel, todo o povo de Israel,
em outro papelzinho, eu e meu filho. Ou seja, ele já sabia por onde estava pegando. E quando levantaram o sorteio, não foi ele mesmo, o Shaul, mas levantaram o papelzinho, viram, saiu o nome dele com o filho dele. Agora ele precisava saber quem foi que pecou, ele ou o filho dele. Aí fizeram um novo sorteio. E ele falou, eu juro que mesmo que tenha sido o meu filho que comeu, se ele transgrediu a minha ordem, ele vai ter pena de morte. Quer dizer, ele não sabia, né? Ele estava lá no front. Lá. Vamos ver. Exatamente. Mas foi o que ele disse. E aí, então, eles fazem o sorteio e cai o nome do filho dele. E na hora ele fala para o filho dele o que aconteceu. E ele fala, olha, eu comi do mel. Mas ele nem respondeu, ele nem disse eu estava longe, estava distante, não sabia, que ele de fato não sabia do decreto. Ele falou, ele aceitou. O pai dele havia feito o juramento. E ele era um tzadik, uma pessoa extremamente justa. Ele entendeu que se o sorteio, que era a indicação divina para saber quem era o culpado, não é um método usado atualmente. Tá? Você não pode achar quem é o criminoso por sorteio. Mas, na época, eles tinham uma intervenção forte, divina, então eles usavam esse método. E aí, então, ele falou, eu comi, confessou, que ele estava à disposição para ser executado. Só que quem protestou foi o próprio povo. O próprio povo começou a falar, peraí, a gente gosta do Yonatan. Afinal, quem lembra a história, foi ele que provocou a guerra, foi ele que fez a guerra, e graças a ele, todo o povo está agora tranquilo. E eles começaram a protestar, e eles falaram, peraí, Guimará, isso que o rei falou, que vai morrer, certo? É quem comeu. Primeira coisa, ele não sabia. Segunda coisa, comer, quando a gente fala comer, tem uma quantia mínima. Por exemplo, a gente falou, para você fazer a brachá final de que é uma coisa que você comeu, tem uma quantia mínima. O resto não é chamado comer. Então, o que você faz? Eles falaram, isso não é chamado comer. Ele comeu, a gente ia falar de uma gotinha de mel. Lambeu, uma gotinha de mel. Tinha gotinha de mel, né? Não é exatamente isso. E pouparam ele. E Yonatan ficou vivo. Certo? A pressão do povo de Israel foi grande. Não sei como fica em relação ao juramento do pai, que ele falou muito claro, mesmo que seja meu próprio filho, mas conseguiram isentar ele e ele, Baruch Hashem, ficou vivo. Mas ele jurou a quem tinha comido, não lambido. Então, perfeito. Então, você fazia parte da turma que protegeu. Afinal, teu filho chama Yonatan. Você não ia deixar... Comeu. Não precisava fazer a brachá final, mas ele comeu. Yom Kippur, se fosse Yom Kippur, a pessoa lambe, comeu já. Sim, mas... Aquela história do Moisés, ele ainda tem batido na pedra. Então, a pergunta é que justamente essa é a questão. No Yom Kippur, por exemplo, é proibido comer pela Torá qualquer coisa. Uma gota é proibida. Agora, se uma pessoa tem questões de saúde que ele precisa comer, então ele come em quantidades bem pequenas. Qual a diferença? Comeu. Porque essas quantidades pequenas não é considerado comer. O que significa isso? Mesmo pela própria Torá, que te proíbe você comer uma migalha, a Torá só daria uma punição para alguém que comeu, que é chamado realmente comer. Ou seja, a própria Torá faz essa distinção. Então, eles usaram essa mesma ideia aqui. Certo? Você degustou? Sim. Teve algo que foi suficiente para minimamente ser chamado que você se alimentou? Não. Então, conseguiram deixar ele livre. E assim o que aconteceu? Então, apesar que agora ele descobriu quem foi eventualmente o pecador, eles não continuaram a batalha. Então, o que ele conseguiu, na verdade? Ele conseguiu uma paz temporária dos inimigos, mas ele não correu atrás para aniquilar eles, porque ele sentiu que não era o que Hashem queria, Hashem não ia dar para ele esse poder. E isso se repetiu com todas as outras guerras, que aqui a gente não vai contar todas, o Tanakh nem conta para a gente, todas as outras guerras que ele travou foi nesse mesmo esquema. Ele conseguiu meio que jogar eles para trás. E o Shaul, ele nunca teve esse poder
como teve Davi, por exemplo, ou muito mais Shlomo, de conseguir a paz absoluta. Ele conseguiu dar uma empurrada com a barriga, mas, isso, claro, já ajudou muito o nosso povo, porque ele não era o rei original. Ele não era o rei que era para ser originalmente, que seria da dinastia de Davi. Então, Hashem não deu para ele todo esse poder, talvez também pelas suas atitudes. Ele era um tzadik, mas talvez não tão grande suficientemente para conseguir salvar todo o povo, literalmente, de qualquer tipo de opressão. E 2 anos depois, os Filistim voltam. Foi o tempo de passar armamento lá pelos túneis, trazer da Síria, do Egito, etc. Passaram lá e já se recalibraram de novo, e aí começaram a jogar foguetes lá em Israel de novo. A história se repete. Estamos falando de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a história continua igual. Bom, então vamos ver agora a próxima história, e uma das mais famosas, de Shaul. Qual que é a próxima história? Aquela Haftará que a gente lê, que diz para a gente a história de Shaul, quando ele trava a guerra contra o povo de Amalek. O povo de Amalek era um inimigo já histórico do nosso povo. Eles foram os primeiros que atacaram o nosso povo quando a gente saiu do Egito. Por que eles atacaram? Por serem antissemitas, simplesmente. Por serem antissemitas. Eles não tinham nenhuma causa de legítima defesa, não tinha nenhum interesse monetário, etc. Simplesmente ódio pelo nosso povo. Esse era o Amalek. Ódio gratuito. Ódio gratuito. E agora que a gente tinha, Deus já tinha dito na Torá, tem uma mitzvah, uma das 613, da gente exterminar o povo de Amalek, literalmente, e temos uma mitzvah de nunca esquecer de apagar o nome de Amalek. Ou seja, sempre lembrar o que eles fizeram para a gente, lembrar disso com um ódio, lembrar disso com reprovação. Essa mitzvah que já tínhamos na Torá. Só que essa mitzvah só vale quando nós temos um rei de Israel. Então, vamos supor hoje, você fala, cadê o Amalek? Quero exterminar ele, mitzvah da Torá. Então, ela só vale, essa mitzvah só funciona quando temos a monarquia de Israel e, obviamente, o sinédrio para poder aprovar e etc., as condições necessárias. E a gente sabe quem é Amalek. Só um detalhe importante, a gente já falou, quando a gente falou das 10 tribos perdidas, ou de vários outros povos, Sanherib da Assíria, ele veio, misturou todos os povos, e hoje não sabemos quem é, de fato, Amalek, quem não é Amalek. Então, se diz, alegoricamente, que os nazistas deram Amalek, porque eles tinham o mesmo ódio, mas não que necessariamente eles sejam descendentes diretos do povo de Amalek, que a gente pode aplicar essa mesma regra. Mas agora que então finalmente temos um rei de Israel, temos a mitzvah, temos a obrigação de tomar essa atitude. E o que acontece? Então, Hashem, através do profeta Shmuel, fala para o rei, você agora tem a missão de organizar uma guerra e exterminar o povo de Amalek. Não só o povo, todas as suas posses, para que ninguém diga que você matou eles para poder se desfrutar de alguma coisa, vocês têm que acabar com todo o povo de Amalek. Genocídio. Genocídio, literalmente. Literalmente. Hashem falou isso. E hoje o rei não seria Netanyahu? Não, hoje não tem rei. Não temos muito longe disso. Ele é um cara bom, mas não... Então, ele dá para ele a ordem de extermínio total, e aqui o Shaul, ele comete mais um erro gravíssimo, que isso comprometeu a continuidade para as próximas gerações do seu reinado. Então, qual foi a história? Então, exatamente. Então, a história, né, que Hashem mandou, de fato, ele exterminar todo mundo. E quando chegou a hora do vamos ver, o povo que estava lá na frente de batalha falou, peraí, tudo bem, matamos os combatentes, os homens que apresentam para a gente um perigo. Os animais, vamos deixar. Quem sabe a gente pode até pegar os animais para servir a Deus. Só que eles não tinham certeza disso. Eles foram consultar um dos conselheiros do rei, que ele depois se tornou conselheiro também de David Amelech, que era o Doeg.
Doeg, ele era uma figura extraordinária, temos dois desse tipo, que ele era extremamente conhecedor da lei, os maiores sábios, mas ele não era tzadik, ele não era justo. Ele tinha o acesso a toda a informação divina, conhecimento da lei, só que ele não era uma pessoa justa, ele era interesseiro. E esse Doeg, quando vieram falar com ele, olha, podemos pegar o rebanho, falou uma boa ideia, a gente vai poder servir esse rebanho gordo para Deus, peguem. Eles caíram na dele. E o rei, próprio Shaul, mandou deixar viver o Agag, que era o rei do Amaleque. Por quê? Vamos pegar ele, vamos esperar para pegar ele, para aí a gente matar ele publicamente e subjugar ele. Só que nessa noite já foi suficiente para ele engravidar uma mulher. E daí veio o nosso Haman, o nosso inimigo Haman. E quando o Shmuel, ele vê que o Shaul, ele não exterminou o povo conforme a orientação de Deus, ele ficou muito, reprimiu ele bastante, reprovou ele completamente. Ele falou, mas olha que bom, eu trouxe aqui um bom gado, um bom rebanho, animais para poder servir para Deus. Quer melhor que isso? E ele falou para ele a frase muito forte, Tov Shemoa Mizevach Tov. É melhor se aprender a escutar do que trazer um bom sacrifício. Sacrifício é bom, não é má ideia. Mas, em primeiro lugar, você tem que escutar. Não use o teu raciocínio. Você tem que fazer aquilo que foi ordenado. Seja um soldado de Hashem. E aqui, o Shmuel vai dizer para ele, você perdeu o reinado. Não o teu agora, mas a descendência do reinado, você perdeu. E isso quebrou completamente o Shaul, que é muito importante para alguém ver a sua descendência e saber da sua descendência. Isso foi realmente algo muito doloroso para o Shaul, mas o mais importante dessa história é a lição para nós. Por que justamente essa ideia de melhor escutar do que usar o raciocínio para algo até positivo? Deus espera que a gente use o raciocínio. Ele espera que a gente use a nossa criatividade, imaginação para poder servir Ele melhor. Mas, número 1, quando Ele deu uma ordem explícita, você segue a ordem. Não tenta ser mais inteligente. E número 2, quando se trata de Amalek, aqui era mais importante ainda o respeito. Por quê? O que a gente falou do Amalek? Qual é o motivo do ódio deles? O ódio. Não tem uma razão lógica. E você está o quê? Querendo usar a razão contra o irracional. Eu vou pegar deles, eu vou dar para eles, fazer uma assinatura de paz, e aí vai dar tudo certo. Você está querendo usar o raciocínio, usar o método que funciona em alguns países com terroristas. Não vai funcionar. Então, a tua ideia pode até ser boa, pode até que funcione em alguns países, mas quando ele é terrorista, quando ele quer o teu mal, e ele pode até ter pretextos muito bonitos porque ele não gosta do povo, mas o ódio dele é gratuito, você não tem que usar a lógica, você tem que fazer aquilo que foi lhe ordenado. E graças, ou infelizmente por essa atitude dele, acabamos tendo os futuros amalequitas que continuaram ameaçando a nossa existência. E além disso, não só que ele deixou de acabar com o povo de Amalek, e ele deixou de acabar com o espírito de Amalek. Provavelmente, podemos cogitar a ideia, podemos imaginar, que se ele tivesse acabado de fato com o povo de Amalek, então talvez esse ódio gratuito que existe sobre nós, talvez, pelo menos em parte, já teria sido acabado, dissipado. Então a falha dele foi que ele usou a razão, que era uma razão muito nobre, ao invés de saber escutar. E esse é o tipo de frase que a gente escutava sempre na Estivá, que um Yehudi, ele precisa saber que ele tem que respeitar as leis de Hashem. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito sábio, mas em primeiro lugar é fazer aquilo que foi incumbido. Você que participou no exército, sabe que isso é a lei número 1. Saber, ordem dada é ordem cumprida. É assim que tem que ser. Não tenta ser mais inteligente. Mesmo que a tua ordem, que teu raciocínio seja muito bom. Concluí com a história que eu já contei dezenas de vezes, mas eu escutava ela dezenas de vezes na Yeshiva, mas quando tinha uma reunião
de cúpula da ONU, eram 3 reis que estavam lá reunidos no topo de um arranha-céu, e se tinha lá o czar da Rússia, se tinha lá o Kaiser, né? O Kaiser da Alemanha, aí, me dá mais um. O rei da Inglaterra. Rei da Inglaterra, boa, escolha, Elial. E cada um dizia que seus soldados eram os mais fiéis, aqueles que realmente tinham uma melhor disciplina. E aí chega o Kaiser, ele chama o seu soldado e fala, olha, eu tenho uma ordem para você. A ordem é você pular pela janela. Sim, senhor. Ah, tá vendo? O cara é firme. Posso só um último pedido? Pode. Pode falar. Por que eu? Tá dispensado, pode ir embora. Chega o segundo. Quem você falou que era? O Kaiser. Não, o czar da Rússia é que ele ganhou. Ele deu certo. Se dizem, pelo menos. Então o Kaiser, ele chama o seu. E aí ele fala assim, pulo pela janela. Posso um último pedido? Pode. O que eu fiz de errado? Está dispensado, pode ir embora. E aí chega o czar, ele era conhecido pela sua imposição, etc. E ele fala para o seu soldado, pula pela janela. Claro, sem dúvida. Posso uma pergunta? Falo, claro. Qual janela? É isso que falta às vezes para a gente. Submissão. Por isso, o ponto número 1 do dia que a gente começa, a gente fala Modeani. A gente fala isso curvado. Modeani significa eu estou à disposição. O que você quiser fazer, eu estou pronto para fazer. A gente começa a reza na tefilá aqui na sinagoga com Rodu, que Rodu é agradecimento, mas Rodu também é a maneira de agradecer de uma maneira de submissão total. O povo, quando foi receber a Torá, primeiro falou nascer, benishma, faremos, depois entenderemos, ouviremos. Então, o ponto número 1, a base de todo o judaísmo é primeiro a aceitação. Depois de você aceitar, fazer as mitzvot, a compreensão eventualmente vai vir. Boa noite. Chico, boa noite. O Amalek é a personificação do mal. É um mal intelectual.